Então, meninas, eu gostaria de dizer que hoje eu não estou só aqui nesse nosso podcast de família. Hoje estamos todas em família. Eu trouxe a minha irmã aqui também para me fazer coro, junto com as irmãs Penha. A nossa convidada, então, é a Patrícia Vieira. Ela é pedagoga, tem experiência de 20 anos, né, como pedagoga, é especialista em psicopedagogia e neuropsicopedagogia, trabalha com criança, também faz alfabetização de adultos, né? Como ela mesma se denomina, uma professora fora da caixa, ela tem um espaço super lúdico, completo, e eu queria que tu explicasse um pouquinho, Patrícia, para nós. Eu chamo ela de Mana, tá? Então, de vez em quando, eu não vou conseguir dizer assim, Tá autorizado. oral, tá? Explica como é, o que é ser uma professora fora da caixa. Então, vamos lá, gente. Eu comecei na educação infantil, né? Então, a educação infantil, ela permite muito que a gente crie, né? Porque tu trabalha muito com projetos, tu tem as habilidades das crianças para desenvolver e tu trabalha com projetos. E projeto é algo que não tem fim, tu vai surgindo, vão surgindo as necessidades nas turmas, por exemplo, tu percebe que naquela turma tem uma questão de relacionamento, tu cria um projeto para trabalhar o relacionamento, para trabalhar a questão social, e aí tu vai incluindo, né, as atividades lúdicas e vai trabalhando essas questões na turma. Então, por exemplo, assim, quando eu estava na educação infantil, eu fiz um projeto uma vez muito legal, aonde era para fazer, eles tinham que descobrir o universo. O bairro que, na verdade, o bairro onde eles moravam. Então, começou com o planeta, o continente, o Brasil, o Rio Grande do Sul e Canoas, porque eu trabalhava em Canoas. Aí eles fizeram lá um robô de papelão e eles descobriram que o corpo pinta. Então, eles começaram a pintar com o pé. Aí um disse, prof, o pé pinta. Eu disse, pinta. Aí um já se atirou no chão. Prof, o corpo pinta. Claro que o corpo pinta. Então, não preciso dizer para vocês que virou todo mundo se atirando no chão, pintando com o corpo aquele papelão. As professoras olhavam e ficavam horrorizadas, né? Por quê? Porque viam aquilo como uma bagunça, sujeira, bagunça. Só que aquilo era um momento de aprendizado, um momento de criação e de descoberta, né? Então, isso é ser uma professora fora da caixa, é tu não impedir que as crianças descubram as coisas e que elas deixem elas criar. Claro que isso assim, pode parecer para vocês, não, mas isso é bagunça. Não, isso não é bagunça. Desde que tenha um objetivo, claro, o que se quer com aquilo, né? Então, aquilo tinha um objetivo, aquilo depois que acabasse, bom, agora vamos nos organizar, todo mundo junto organiza a sala, todo mundo junto limpa a sala, então a bagunça naquele momento era um momento de diversão, de pintura, de descoberta, mas tinha um momento de organização feito com as crianças. Eu quero dizer que eu não sei em que momento foi, mas eu fui uma vez na escola que ela estava dando aula, e exatamente isso que eu digo, meu Deus, que bagunça é essa? Porque eram as crianças berrando, correndo para tudo que era lado, ela bem louca lá no meio das crianças, porque eu lembrando da minha época, né, a gente tinha tudo que ficar sentadinho, comportadinho, ninguém podia falar, era todo mundo fazendo a sua tarefinha, né? Então, sim, pareceu uma bagunça, depois ela me explicou. Eles não faziam fila, não tinha fila, não existia fila. A gente ia caminhando, né, para a hora no refeitório, conversando, né, vamos lá, vamos, era tudo muito assim. Então, e nas aulas particulares agora, o que acontece? Como eu estava dizendo um pouco antes de começar o programa para as gurias, eu sou uma professora particular, só dou aula particular hoje, mas não pensem assim, ó, é uma aula particular de reforço, que a criança vai chegar ali, vai levar o caderninho e a prof vai ficar ensinando, nada disso. O que eu menos uso é caderno, a gente brinca o tempo inteiro. Para vocês terem uma ideia, esses tempos eu me espatifei no chão jogando futebol, alfabetizando um aluno meu.
A gente estava jogando futebol, porque como é que vai? Joga o futebol, aí quem faz um gol, então, eu tive que aprender a fazer gol, porque eu também tinha que fazer gol, porque quando eu faço gol, eu escrevo e eles têm que ler, né? E quando eles fazem o gol, eles escrevem, ou se eles não sabem escrever, eles fazem um desenho, e aí, então, a gente vai jogando assim. Então, cada um tem um momento de expressar ali no quadro, ou no papel, onde quiser. Aí, então, o exemplo do futebol. Joga o futebol, perdeu, fez o gol, a prof começa, aí eu começo a trabalhar com eles na alfabetização, o som da letra, a sílaba, a letrinha ou a leitura. E isso desenvolve neles o gosto pela leitura, porque eu tenho um aluno meu que quando ele começou, ele não queria ler, e agora ele briga para ler. Ele chega a deixar eu fazer o gol porque ele quer ler. Eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler. Então são atividades lúdicas que tu vai fazendo com a criança e não fica pesado, não é uma coisa assim que a criança tem que ler, sabe? É algo que tu vai despertar nela e tu vai mostrar a função social da escrita e da leitura. Pode falar, Clarice. Patrícia, agora tu está trazendo, né, essa questão do lúdico na aprendizagem, em tirar também a rigidez, enfim, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão da autoestima, da autoimagem, né, desse aluno que chega lá, porque tu sabe que lendo e conversando antes contigo, eu me lembrei, eu sempre fui uma aluna que eu não cheguei a ter um diagnóstico de déficit de atenção, mas eu sempre fui a avoada, a distraída, do mundo da lua, durante a escola. E aí eu me lembro que quando eu cheguei na parte assim, de ter nota, né, no ensino fundamental, quando eu entrei no 5º ano, então eu tinha uma dificuldade horrorosa em português, era muita dificuldade mesmo. E aí eu fui numa abençoada de uma professora, e tu vê, eu era criança, e eu me lembro disso até hoje, e eu me lembro dela conversar com a minha mãe e falar assim, ó, não, o problema é que ela tá com um problema de autoestima, ela não tá se sentindo segura de perguntar para o professor as coisas que ela não entendeu, conforme ela for, né, ficando mais segura, ela vai conseguir. E aí eu me lembro de ter gravado muito isso, e no processo das aulas dela, lógico, a gente está falando disso há milênios atrás, né, era uma pedagogia ainda mais tradicional, não era nada lúdico, mas eu me lembro dela trazer essa abordagem. Como que se trabalha hoje em dia? Como que se vê isso? Como que se trabalha com a criança e com os pais essa questão? Assim, ó, as crianças que chegam, né, para mim, que são crianças que vêm para reforço ou que não se alfabetizaram, elas chegam com essa questão da autoestima muito baixa. Elas não acreditam nelas, os pais já estão desesperados e a criança não pergunta exatamente isso, ela se compara, porque a gente sabe que hoje as escolas não reprovam mais, então elas vão passando de ano, e às vezes elas estão no 5º ano, elas não sabem ler nem escrever nada, e elas comparam, e elas olham os colegas e elas se intimidam. Então, se elas caem numa turma que ainda acolhe elas, menos pior. Mas também elas caem em turmas que excluem elas por isso. Então, a primeira coisa que eu faço é exatamente esse trabalho da autoestima. Eu valorizo todo o processo, por exemplo, assim, a criança vem, eu vou colocando grau de dificuldade porque eu sei que ela vai poder cumprir. E cada vitória que ela tem, eu valorizo muito bem, meus parabéns, olha que legal. Olhar para trás e ver como é que estava e aonde chegou. E não ficar ansioso, olhando para frente e esperando, olha tudo que eu tenho que alcançar. Então, eu sempre digo para eles assim, olha o que tu conquistou. Eu digo, eu tenho um aluno meu que ele chegou para mim, ele tem um diagnóstico de dislexia. E aí, ele não conseguia juntar as sílabas. Ele lia, por exemplo, cá e lia usar, mas não juntava casa. E ele se deu conta num jogo de memória que eu tenho, que junta casa, que junta, são os pedacinhos e aí tu junta.
e tem a sílaba K, a sílaba ZA e o desenho da casa, ele junta. Só que tem outras palavras que também tem o SUA. E aí ele se deu conta de casa com outro desenho, aí ele deu o clique nele. Casa, eu li casa. E desde aquele dia ali, eu comecei a escrever as palavras para ele no quadro, e ele escrever, e ele começou a ler. E aí, esses dias eu estava dizendo para ele, ele está comigo tem uns 2 meses, ele já está fazendo histórias em quadrinhos. E aí eu disse para ele, tu viu o quanto tu evoluiu? Tu percebeu que há 3 meses atrás, tu chegou aqui para mim, o primeiro dia, e tu disse para mim que tu não sabia ler? É, né, prof? E agora, em menos de 3 meses, eu já estou lendo. Ele está lendo, ele está botando problemas matemáticos para eu resolver no quadro. No nosso futebol, aquele que ele gosta, então tem os problemas matemáticos, e aí ele faz para mim no quadro, ele escreve os problemas matemáticos. Quer dizer, para uma criança que não conseguia ler casa, já está fazendo problemas matemáticos, olha a evolução em 3 meses. E o que esse menino precisava? Acreditar nele. Questão do quê? Da autoestima, de chegar e de saber que ele pode, que ele é capaz. E isso realmente que tu falou é verdade. Às vezes, o que a criança precisa é de alguém que trabalhe a autoestima dela, às vezes até mais do que necessariamente a alfabetização propriamente. E como trabalhar os pais nesse sentido, né? Porque muitas vezes essa autoestima da criança também vem um pouco, né, de pais muito rígidos ou autoritários demais. Eu diria que criam expectativas. O que eu vejo? Os pais comparam, tá? Isso é a pior coisa. Os pais que me procuram dizem assim, meu filho não está com dificuldade na alfabetização, eu vejo os colegas dele. Sempre essa fala, vem muito assim. E eu sempre digo, não compara, porque cada criança é uma. Cada criança tem seu tempo. Vejam bem, cada criança tem seu tempo, porém, existe, a neurociência diz que tem um período que o cérebro está aberto para se alfabetizar, que é ali dos 6 aos 9 anos, é um momento que a gente mais tem que estimular a alfabetização da criança. Só que vai ter criança que não vai ser nesse período, que tu pode botar todo e qualquer tipo de estímulo que ela ainda vai ter dificuldade. Então, ela não está ainda naquele momento. Tu não vai deixar de estimular, porque tu não vai dizer, tu não vai pensar assim, ó, tá, ela não está no tempo dela, então eu não vou estimular. Não, não é isso. Tu vai estimular, mas tu talvez não tenha a resposta dela nesse período aí dos 6 aos 9 anos, mas ela vai responder, talvez com 10, com 11, ela vai responder. O que não dá e que os pais têm que segurar é a ansiedade de que o filho não está igual ao coleguinha. E essa é uma coisa que acontece muito, e eu vejo assim também, no caso de mães que têm filhos com TDAH, de mães que têm filho com TOD, com dislexia, essas mães, elas sofrem muito, porque aí elas têm, né, tem ali um diagnóstico, né, e aí elas têm que lidar com isso. Então, elas correm para cá, elas correm para lá, é psicólogo, é psicopedagoga, é aula particular, é não sei o quê. Eu tenho crianças que saem da psicóloga, vai para mim, depois vai não sei aonde, e a família faz um esforço, é o vô que leva, ou é a avó um dia, a mãe outro dia, e é 2 vezes. Então, fica um trabalho, uma situação assim difícil, porque essas mães precisam também de alguém que cuide delas, né? Pode falar, Clarice. 2 perguntas. Vou começar pela primeira, que a segunda eu já esqueci. Peraí. Uma das perguntas que eu queria te fazer é como que se maneja essa questão, porque, tipo assim, eu sou educadora física, eu já trabalhei bem pouco com crianças, porque até queria te dizer, assim, que eu admiro muito quem trabalha com crianças. Porque quando eu entrei na faculdade de educação física, eu achava que eu queria trabalhar com... E eu vi que eu não tinha talento, não tinha vocação, não era para mim aquilo. Mas, assim, um pouquinho trabalhei. E, às vezes, me parecia que as crianças tinham demanda demais também. Tipo, compromissos demais, sendo criança, né? Então, tem a escola, tem o inglês, tem o futebol, a natação, o reforço, a psicopedagogia. Parecia, assim, meio demais. Então, queria tirar essa dúvida contigo de como que a gente dosa essa questão de estímulo ou quando o estímulo é meio demais. E
E a outra coisa, só para não esquecer, é que, por exemplo, eu acho que de repente tu podia falar para a gente também o que é TOD, o que é TDAH, o que são esses transtornos. Tá, então vamos lá. O excesso, esse excesso de atividade eu acho péssimo. Eu acho que a criança tem que brincar, né? No meu tempo, quando eu era pequena, eu brincava na rua, eu virava estrelinha, eu jogava, pulava em cima ia para cima de telhado, fazia arte. Hoje em dia as crianças elas passam no computador, elas passam no celular, ou elas passam realmente, do balé, aí depois elas vão não sei aonde, aí elas vão não sei aonde. Tem crianças que realmente essa rede do psicólogo, do psicopedagogo, da aula particular, ela é necessária para o desenvolvimento da criança, não tem muito como fugir disso, né? Mas eu tenho certeza que tem que ter, sim, o momento do brincar, de estar com os amigos, né? Eu sei que hoje em dia a criança não vai brincar na rua como a gente brincava, né? Porque, enfim, o mundo mudou. Mas hoje, nos playgrounds aí dos prédios, se reunir na casa de um pai, levar o amiguinho na casa do outro, eu acho que isso é super importante. Acho que isso é fundamental para o desenvolvimento, não só naquele momento lá da escola. Até porque o recreio é 15 minutos, né? Depois a criança fica dentro da sala fazendo atividade. Então, é um momento de socialização, mas eu acho que é muito pouco, né? E os transtornos, o TOD é o transtorno opositor desafiador, né, que é aquela criança que ela está sempre te desafiando, é aquela criança que tem uma baixíssima tolerância à frustração, às vezes ela vem combinada com o TDAH, que é a hiperatividade, o déficit de atenção, né? Então, o TOD, ele é bem difícil trabalhar com uma criança com TOD, assim, dependendo do grau, porque ela é uma criança que, se ela olhar para ti e disser assim, no dia que ela está opositora, vamos fazer, ela disser que não vai fazer, ela não vai fazer. E ela tem a tolerância dela, a frustração é baixíssima, é muito baixa. E o TDAH é aquela criança que é super agitada, ele está parado na aula, ali, daqui a pouco cai uma borracha e ele já se desvirtua, já vai ali, já muda, já não presta mais atenção, já quer fazer outra coisa. Quer ver um exemplo, tu quer ver um TDAH clássico? Vai brincar de esconder com o TDAH. Esconde. Aí tu pega e faz que não acha ele. Deixa ele escondido. Entendeu? Cadê? Eu brinco com eles, com os meus que tem. E aí eles começam a se mexer. Aí eles começam, eles não aguentam, eles aparecem, estou aqui. Eles não conseguem. Vai brincar de estátua com eles, estátua. Eles nem aguentam brincadeira parada. Eles começam assim, eles ficam assim, ó, e já se mexem, porque até o corpo precisa de movimento, né? Então, eles são baratos, assim, mas eles são a mil pelo Brasil. Tu tem que ter muita energia. Então, esses são os que eu mais alfabetizo brincando, jogando futebol, fazendo alguma coisa. Porque se for, assim, pegar eles, botar eles sentados com uma folhinha, eles têm sono, aí eles querem ir no banheiro, aí eles têm não sei o quê. Então, tu tem que estar sempre trabalhando atenção, concentração, foco, e junto com isso, né, quando é o caso de alfabetizar eles, né, porque eu alfabetizei alguns TDAH já. Então, futebol, cair no chão, é nesse sentido. Patrícia, eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu já trabalhou em escola, agora tu trabalha, pelo que eu entendo, num consultório particular aí, né? Eu queria te perguntar da tua experiência escolar, tanto quando tu estava em escola, quanto a tua relação com as escolas dos alunos que tu atende hoje, né? Eu, quando me formei, 22 anos atrás, eu trabalhei com crianças, e eu, assim como a Clarissa, admiro muito quem trabalha com crianças, porque eu adorava o trabalho com as crianças, mas eu confesso que eu desisti de trabalhar com criança porque eu não tinha muita paciência para os pais. Eu achava assim, que muitas vezes os pais chegavam, queriam largar a criança lá no consultório, ó, arruma aí, e eu não quero fazer nenhuma alteração, nenhuma mudança.
Então, enfim, mas eu me lembro, né, de uma época, isso bem no iniciozinho da minha carreira, assim, faz 20 anos mesmo, eu me lembro de atender um menino pequeno, estava na primeira série, e, e aí fazendo contato com a escola, e o menino tinha todo um contexto, assim, de, ah, de uma certa falta de limite na dinâmica familiar, né? Tinha uma questão de um pai usuário de drogas, tinha toda uma questão assim que respingava, né, na família toda. E a escola entendia que o menino tinha déficit de atenção. E eu me lembro que eu fui até a escola porque, no meu entendimento, ele não tinha déficit de atenção, né? Ele tinha essa dificuldade, essa ausência em alguns limites importantes, assim, no funcionamento mesmo familiar, e acabava que ele repetia muitas coisas. E aí, quando eu fui na escola, a pessoa que conversou comigo, para me convencer de que ele tinha déficit de atenção, ela disse assim: mas tu vê aqui na turma dele, era uma turma de 35 alunos, 40, sei lá, aqui na turma dele, tem 15 crianças com déficit de atenção tomando Ritalina. É uma coisa muito normal, né? E aí, quando ela me falou aquilo, eu pensei assim, não, 15 crianças numa turma de 35 não é muito normal, né? A escola tá forçando uma barra aí. E a minha interpretação é de que eles não estavam conseguindo lidar com a agitação, que era uma criança agitada, que desrespeitava ali algumas regras e tal. E que depois ele ficou alguns anos, ficou 2 ou 3 anos comigo, e depois estava tudo ótimo na escola, e ele não tomou nunca medicação, porque não era um déficit de atenção o problema dele, né? Porque quando obviamente que a medicação ajuda e que todo o tratamento que se possa fazer nessa direção vai ajudar. Mas naquela época, 20 anos atrás, eu fiquei, e depois eu tive outras crianças, enfim, eu fiquei com uma sensação de uma como é que a gente fala assim? Radicalização? E o diagnóstico também, Uma banalização do diagnóstico. banalização do diagnóstico e essa forçação para as crianças tomarem a medicação para ficar lá sentadinhas, quietinhas na sala de aula, né? Como é que tu vê isso hoje, na Assim, tua realidade? Eu fiquei em escola mesmo 2 anos. Depois eu fui trabalhar na assistência social e coordenar projetos do governo federal de educação, de pedagogia social. Fui gerente de abrigo. Então eu tenho um olhar também muito assim, como diz uma colega minha, assistente social. Tu saiu da assistência, a assistência não saiu de ti. Então, para te responder a questão dos pais primeiro. Então, essa minha experiência é muito boa para mim, porque eu tenho uma acolhida e uma entrada maravilhosa com os meus pais. Assim, muito boa mesmo. De conversar, a gente, né, eles me procuram quando tem qualquer problema, ex-alunos, pais de crianças que já foram, me mandam mensagem quando acontece qualquer coisa com a criança, para conversar comigo. Então, assim, eu tenho uma entrada excelente com eles, mas acho que isso que me deu foi assistência social mesmo, essa parte da acolhida, né? Experiência também, né? Experiência de vida, experiência de mãe, porque hoje eu sou mãe, eu acho, e tenho 44 anos, acho que seria bem diferente a minha visão em relação aos pais do que quando eu tinha 20 e poucos, né? Sim, a ansiedade, aquela, né, saber o que se passa, né, o que eles sentem. As escolas, assim, ó, eu tenho contato, né, com escolas, porque eu sempre procuro falar com as escolas, com os professores, com a coordenação dos meus alunos. Tem escolas e tem escolas, tá? Tem escolas que tudo realmente, não é escola, não vamos botar como na instituição, mas talvez profissionais, né, professores, que acham que saiu daquele normal tem algum problema. Ou tem dislexia, ou tem TDAH, ou tem não sei o quê, ou tem não sei o quê, tem problema, não sei o quê. Eu acho que realmente é um exagero. Nem sempre é. Muitas vezes as crianças é falta de limite, ou que eu vejo agora também é resquícios da pandemia, porque essas crianças ficaram aí trancadas
2, 3 anos dentro de casa, né? E quando eu desconfio que alguma criança possa ter qualquer coisa, eu sempre encaminho para um neurologista. Eu sempre peço para o pai, olha só, eu não tenho certeza, pode ser uma questão que ainda não amadureceu, como pode ser algo, né, alguma questão aí de hiperatividade, alguma outra questão de dislexia, enfim. Então, eu aconselho que a gente faça uma investigação por um médico, né, através de um médico, que o médico vai poder dizer o que é, porque nós, a gente pode indicar, mas a gente não dá diagnóstico, que psicopedagogo não dá diagnóstico, né, a gente pode fazer as testagens para ver o que tem que trabalhar com a criança, né, levantar hipóteses, mas aí fazer as intervenções em cima, né, dessas hipóteses, então, que a gente percebeu, tem que estar com problema de raciocínio lógico, tem problema lá no controle inibitório, né, enfim, a gente vai trabalhar essas questões, mas nós não damos diagnóstico. Então, as crianças que eu tenho, por exemplo, que têm TDAH, elas já vêm diagnosticadas por médico, senão eu não considero, entendeu? Eu só vou considerar se a escola disser que acha que tem. Para mim, nada disso eu considero, porque eu acho que o médico é a pessoa indicada para dizer se a criança tem ou não, né? Tu trabalha com uma gama grande de atividades, né? Qual é a diferença, assim, né, do reforço escolar para acompanhamento pedagógico, para psicopedagogia, para neuropsicopedagogia? O reforço escolar, tu vai pegar a matéria da criança ali, né, que ela está tendo na escola, e tu vai trabalhar em cima daquilo, ajudar no tema, auxiliar, a criança leva o caderno e tu vai trabalhar em cima da matéria da escola. O acompanhamento pedagógico é quando, por exemplo, assim, essas crianças que elas chegam para mim que já estão lá no 3º ano e não estão alfabetizadas, precisa de um acompanhamento maior. Tu tem que buscar, né, preencher as lacunas daquilo que ainda não foi trabalhado, ou que se perdeu, que a criança não conseguiu aprender, então tu faz um acompanhamento mais de perto, tu vai na escola, tu conversa, não é em cima do tema da criança, entendeu? Porque aquele tema não vai adiantar, ela não acompanha aquilo ali. A criança está no 5º ano e não está alfabetizada, não adianta querer ensinar para a criança substantivo próprio e comum se ela não sabe ainda nem ler. Então, o acompanhamento pedagógico vai lá e vai trabalhar a alfabetização com ela. É um outro projeto de trabalho. O trabalho psicopedagógico, aí tu vai trabalhar as questões das dificuldades de aprendizado, os déficits de aprendizado. Aí entra o TDAH, o TOD, a dislexia, tu vai fazer uma avaliação e depois tu vai fazer as intervenções. Então, tu vai tratar os sintomas do déficit de aprendizado da criança. O psicopedagógico e o neuropsicopedagógico é um pouco mais profundo, porque aí ele vai envolver as questões cerebrais, ele é um pouquinho mais, então aí tu aprofunda, né, o psicopedagogo vai até uma parte, o neuropsicopedagogo, ele já se aprofunda mais, porque ele vai nas questões cerebrais também, né, essa é a diferença. Eu queria falar o seguinte, né? Quando tu iniciou ali falando, né, de ser fora da caixa e tal, de permitir, né, que a criança se expresse e tal. Hoje eu vejo que talvez a minha maior crítica ao nosso sistema educacional, né, atual, é esse modelo de querer encaixar, né, as crianças dentro da. Então, eu fiquei me lembrando de uma situação que ocorreu com um sobrinho nosso, que hoje já é adulto, né? Mas assim, quando ele era criança, ele era muito pequeno, assim, 4, 5 anos, vamos dizer 5 anos. Ele ia no supermercado com a gente e a gente fazia as compras e quando a gente ia pagar, ele dizia assim, vai dar R$ 135. Aí eu disse, mas como é que tu sabe? Porque eu fui somando enquanto tu foi comprando. E ele era muito pequeno, e ele fazia aquilo na cabeça dele. Altas habilidades em matemática. O que aconteceu com as altas habilidades? Ele foi para uma escola e a professora, quando ele tinha lá a questão, ele botava o resultado, porque ele fazia na cabeça.
E a Já até sei que vai. professora deu 0 para ele. E então, assim, que tinha que aparecer o cálculo, que tinha que aparecer eu não sei o que, eu não sei o que. Essas frustrações aí, hoje ele segue bom em matemática, mas ele não é mais essa. Ele foi se frustrando e ficando inseguro, e talvez essa questão aí da baixa autoestima atrapalhou uma habilidade que ele tem altíssima e que ele sempre teve desde muito pequeno. Né? E porque tinha que ser encaixado naquele modelo ali, né? Então, assim, não houve uma atenção para ver que era uma criança que conseguia fazer um cálculo mental. Ok, que ela quisesse que aquilo aparecesse em algum lugar e que pudesse conduzir ele para isso, mas assim, tinha que valorizar aquela parte, né? De que ele conseguia fazer aquilo de forma mental, que eu até hoje tenho que contar assim nos dedos, tudo que eu vou fazer. Então, assim, eu queria saber a tua opinião em relação a isso, né? A essa enquadramento assim que faz com que muitas vezes crianças que poderiam ter habilidades artísticas ou altas habilidades em matemática ou ali ou aqui acabam se frustrando e se perdendo num sistema que tem que fazer de todo mundo igual. Um professor, queria dizer para vocês assim, que um professor, ele pode acabar com a vida de uma pessoa, como ele pode levantar a vida da pessoa. Porque quando tu poda uma criança, tu cria tanta frustração nela. Eu acho que se essa professora queria que essa criança mostrasse como que ela está fazendo o cálculo, ela podia até pedir, mas ela, como que tu vai fazer isso? Tu consegue tudo da criança. Tudo que tu quer, tu consegue da criança. Com jeitinho, entende? Tu chega, ai, que bacana, olha só o que tu fez, tá certinho, mas tu pode agora mostrar como é que tu faria esse cálculo? Mostra para a prof como é que tu faz? Pronto, entende? E aí, se a criança talvez ela não saiba chegar nesse cálculo, fazer esse cálculo, né, fazendo a estrutura lá do cálculo que ela quer, aí olha, eu vou te mostrar, legal, tem esse jeito, e a prof vai te mostrar um outro jeito, tu quer aprender? Vamos aprender? Então, tem formas de tu fazer as coisas, já que a professora acha que tem que mostrar ali a estrutura, se tá certo, como é que faz o cálculo. Eu, particularmente, né, não sou professora de matemática, tá? Vejo que o que importa é tu saber o resultado ali, né? Se uma pessoa faz tudo de cabeça, quer dizer, ela já está mostrando a habilidade dela. Mas, tudo bem, né, os professores de matemática entendem que tem que fazer estrutura, chegar no raciocínio, eu não tenho nem como dizer assim, não, eu acho que não, que sim, por quê? Mas para mim, eu daria como certo. Se eu quisesse mostrar, eu faria isso. E a forma, né, que eu acho que é o que tu falou antes, que pode ajudar a construir essa autoestima ou detonar, né? Porque tu Exato. sente um ser extraterrestre ali, que, ok, veio esse negócio na minha cabeça, não sei como. E hoje em dia eu recebo relatos, assim, de professores que mandam, que chamam os alunos, tu parece um bebezinho chorão, para com isso. Ainda hoje, entendeu? Fica quieto, cala essa boca. Assim, ainda hoje tem professores que falam assim com as crianças. Tem professores de alunos meus que já disseram para a mãe o seguinte: olha, nem adianta ela fazer aula particular, porque ela tem problema, não vai adiantar nada. E a criança está começando a ler, entende? Então, tu imagina essa mãe se não insiste. Vai ficar a menina lá no 3º ano sem saber ler, sem escrever. Aquele jeito. Mas agora mesmo, uma conhecida minha teve que trocar a filha acho que deve ter o quê? 5 anos, mais ou menos, de escola, mas graças à menina tá fazendo acompanhamento com psicoterapia, porque ela tem uma questão ali, e na escola o manejo dessa questão dela foi muito mal trabalhada. E aí eu estava falando com essa minha amiga, e ela disse assim, a psicóloga falou que a minha filha está trazendo tal e tal coisa, e de fato a professora e o coleguinha tal estão influenciando muito
e eu te sugiro que tu troque de escola. Pensa, a psicóloga sugerir que trocasse a menina com 5 anos de idade de escola, que tamanho de estrago que essa prof não estava gerando, né? Mas isso não é incomum. Por exemplo, assim, eu tenho, né, uma aluna que é autista e a mãe dela estava me dizendo que ela tá ficando sozinha no intervalo porque as outras 2 meninas que eram autistas saíram da escola porque não estavam achando que estava havendo a inclusão, e aí ela falou com a mãe dela, ela falou com a professora, né, mas ela está sozinha, mas é que não tem nenhum outro autista para ela ficar. Isso é a inclusão que falam, né? A outra também, que está com problema, está sendo com dificuldades na escola. Então, quer dizer, as escolas falam tanto em inclusão, mas eu tenho me questionado cada vez mais, estão preparados mesmo para incluir essas crianças? Pelo que eu tenho visto na prática, não estão. E às vezes não dá nem para a gente culpar os professores, né? Porque às vezes não tem um trabalho ali de formação para ajudar esse professor a acolher, não tem um auxiliar para ajudar esse professor a dar conta, né? O monitor. Então, é difícil, bem difícil. A gente falou ali, né, trouxeram o exemplo de um professor que pode acabar com um aluno, né, com a pessoa, enfim. Eu recebo pacientes, né, às vezes no consultório, que tem algumas questões, assim, bem específicas, ou de ansiedade social, de ansiedade de desempenho, né, e aí a gente vai, às vezes, cavando lá na história e a gente acha um bullying lá, né, isso é bem comum, não sei se a Kaia também percebe, né, o quanto o bullying, ele traz, assim, cicatrizes bem profundas, e às vezes não precisa ser um bullying tão forte, assim, né, às vezes pequenos bullings, né. Como trabalhar uma criança com bullying, que estrago isso pode fazer neste período, né, que tu trabalha de alfabetização, assim? Como trabalhar a criança que está sofrendo bullying na escola? Que estragos isso pode trazer para ela? Nossa, ela pode se bloquear para a alfabetização. Pode se bloquear, ela pode seguir durante toda a vida escolar dela com sérios problemas, porque na própria alfabetização, e largar a escola com o tempo. Se não se procurar um atendimento, né, e nem todos os pais podem, né, e se a escola não souber lidar, eu acho que, inclusive, é evasão escolar. E tem muita escola que não sabe lidar, né, com bullying. É que não tem estruturas, entende? Assim, não tem estrutura. Por exemplo, as crianças autistas têm direito a um monitor. Tem escola que não tem, a escola do estado, eu soube agora que pode até ter direito, mas tu tem que entrar na justiça, porque se não tem, não tem, pronto. Então, assim, aí o professor está ali, lidando com 30 crianças, aí, e hoje em dia, dentro da sala de aula, tu vai ter um universo muito grande de crianças com déficit de aprendizado, com transtorno de aprendizado. Não é uma, duas, são 5, 6. E aí, o que este professor, numa escola pública, ele vai conseguir, como é que ele vai conseguir resolver isso? Tem um que não para quieto, que vai no banheiro toda hora, que agita a sala. Tem o outro que é autista. Tem o outro que tem o TOD, que não aceita ser contrariado, que bate nos coleguinhas, tem o outro que não sei o quê. Então, se não é as escolas particulares, muitas estão tomando um cortado com isso, vocês imaginem as escolas públicas, que não têm os mesmos recursos, né? Tem as famílias podem dar os tratamentos para os filhos, porque ainda assim, as crianças que têm condições, a criança que recebe o tratamento, que tem uma rede de apoio, ela vai conseguir um desempenho melhor do que aquela que não tem rede, que a única rede de apoio é da escola ali, do jeito que dá. Eu até ia te perguntar isso que tu falou agora, sobre como que é esse atendimento, né, inclusivo, se tem que ter esse suporte. Tu disse que a princípio é para ter, em casos de autista, tem que ter um monitor, isso? Um monitor para o autista.
Mas que na rede pública isso é escasso. Não tem, não tem. Tem um monitor para 2, 3, assim, E porque não tem nem professor, né? No estado não tem nem professor, né? Eles têm que fazer um monte de contrato emergencial, porque não tem nem professor, quanto mais auxiliar. tem umas escolas que têm umas salas especiais, né, de educação especial, que eles fazem trabalho com as crianças ali, as crianças vão uma vez por semana para essas salas de recurso, que eles têm várias coisas, assim, e tem os professores que são formados em educação especial. Mas ainda assim, eles não dão conta da demanda, né, Isso, assim, Gurias, o que eu sei pelas reuniões que eu tenho com as escolas, né, porque eu já estou assim, não tenho interesse nenhum em trabalhar em escola. Meu negócio é meu espaço, do jeito que está montado, formatado, né? Mas eu tenho contato com as escolas. Eu hoje, assim, não tenho menor vontade de ir para trabalhar numa escola. Não me chama atenção por causa dessas coisas. Patrícia, aí fugindo um pouco do assunto, mas que é uma temática que aconteceu na minha vida prática, assim, né, com meu filho. Como que se trabalha hoje em dia? Vou contar a história para vocês entenderem. Meu filho recém tá falando, né? Tá falando até bem direitinho, coisa mais querida. Mas ele trouxe a palavra castigo. Não sei se ele ouviu num desenho, se ele ouviu a gente falar para nossa doguinha aqui, alguma coisa, ele trouxe essa palavra, castigo. E me acendeu, assim, um alerta. Eu pensei, castigo. Porque eu também pensei, escola, quem sabe, né? Vou falar com a escola para ver como que eles trabalham com essa questão de castigo. Porque eu nunca parei para pensar, nem nunca tinha me questionado como que a escola maneja os limites. E daqui a pouco a escola dá castigo mesmo e eu nem estou sabendo, né? Fui para a direção para perguntar. Elas me explicaram lá, enfim, tudo bem. Tá tudo bem, falaram que não, de jeito nenhum, que não tem como ter saído, que não é essa a abordagem da escola, mas eu queria saber como que lida, então, com os limites, com punições, entre aspas, né, como que se chama atenção, e o castigo é uma coisa que caiu por terra ou ainda existem teorias que apoiem o castigo como algo positivo? O castigo já caiu por terra, né? Esse nome é terrível, né? Eu penso assim, ó, a gente tem que dar limites para as crianças. Como que eu fazia na educação infantil? Porque a educação infantil é um universo, né? Ali é um universo fantástico para a gente aprender a lidar, né, com o ser humano na vida. Então, por exemplo, eu tinha uma aluna que ela era muito manhosa, ela era sem limite em casa, muito mimada. Aí, na hora de ir brincar, ela se atirava no chão, porque não tinha feito o que ela queria. Eu não quero, e todo mundo brincando. E eu sentada na hora do pátio e ela atirada no chão. Quando ela levantava para brincar, gente, acabou o pátio, vamos voltar para a sala. Prof, mas agora que eu me levantei, eu digo, bom, mas na hora da brincadeira, tu estava tirada no chão berrando. Agora eu sinto muito, tu vai voltar porque acabou. Ficou, não fez mais. Uma outra vez, ela começou a incomodar todo mundo na sala, ela estava gritando e chorando, incomodando, e aí as crianças, prof, ela está nos atrapalhando, tira ela daqui, a gente não está conseguindo se concentrar. Aí eu peguei ela e disse, olha só, aí tinha, porque a escola tinha um saguão fechado e tinha as outras professoras que estavam ali no saguão com as crianças, eu disse assim, tu vai te sentar aqui fora, junto com essas professoras, para te acalmar, eu não posso ficar aqui contigo. Quando tu te acalmar, assim que tu parar de berrar, de chorar, tu pode entrar, não tem problema, só fica aqui para te acalmar. Aí pedi para a professora que estava ali, né, porque quando ela foi sentar ali, ela já parou de berrar. 1 minuto ela entrou. Prof, já me acalmei. Ai, que bom, então pode entrar e pode sentar. Aí sabe o que é, professora? Não sei o que acontece, que eu fico com vontade de berrar e eu não consigo controlar. Aí eu disse, é porque tu quer atenção só para ti, só que a prof tem mais 25, então tu tem que
que entender que aqui eu tenho que me dividir entre todos vocês. Todos são importantes para mim, mas eu não posso parar tudo e tu não pode incomodar o grupo, porque senão eles não vão querer que tu fique aqui. Então, mostra para a criança, entendeu? Como é na vida. A vida não é assim. A gente pode fazer o que a gente quer, né? Não pode, mas então tu não precisa castigar, botar na cadeirinha do pensamento. Ai, que horror, eu tenho um horror dessa cadeirinha. É porque a criança não entende nada, nem tem lógica. Então, as coisas têm que ter lógica para a criança, entendeu? Para ela, que ficou tirada no chão, quando ela levantou e foi brincar, acabou a brincadeira, teve uma consequência. Ontem mesmo, um aluno meu me pediu um lápis, para eu dar para ele um lápis. Aí eu dei o lápis para ele. Quando ele desceu no prédio, ele começou a riscar a mesa do condomínio, do prédio lá da portaria. Aí eu peguei, pedi um pano, ele limpou o pano e eu tirei o lápis dele. Não vou te dar mais. Eu digo, não, eu não te dei lápis para tu riscar a mesa do prédio, nem mesa nenhuma. E acabou, entendeu? Pode ter certeza que ele não vai riscar mais nada. Então, na verdade, é uma consequência, porque eu não dei o lápis para ele sair riscando as coisas. Então, né, ele agora não vai mais, pode ter certeza. Então, eu penso que a gente tem, as coisas têm que ter lógica. Para criança, as coisas têm que ter lógica. Aquele, não, porque não? Eu tinha um horror quando a minha mãe dizia isso para mim, não pode. Lembra, Juliana? Eu lembro. Não, por quê? Porque não. Não, porque não tem lógica, entende? Então não faz sentido. E para criança, as coisas têm que. Para todo mundo, né? Mas para criança também, para aquilo internalizar. O meu filho vai fazer 1 aninho agora, segunda-feira. E agora ele tá numa fase que ele quer fazer tudo que a gente não quer que ele faça. Então, botar o dedo na tomada, abrir e tirar tudo dentro dos armários e tal. Essa parte eu deixo, né? Tirar as coisas de dentro dos armários e tal, porque eu acho muito bonitinho ver ele explorando. Aí a questão das tomadas, né? Não pode ir, não pode ir. Aí eu comecei a me dar conta, assim, que ok, ele tá internalizando aquele não, mas ele não tem nenhuma noção por que não pode, porque ele não sabe o que é tomar um choque, ele não sabe o que é se machucar, porque isso não aconteceu com ele, né? Então, assim, não adianta a gente ficar querendo ensinar uma coisa que a criança ela não tem condições cognitivas naquele momento para entender. Ele entende que ali a mamãe não acha legal, mas ele não entende o porquê. Então, então eu tô indo mais pela distração, né? Olha aqui, esse aqui que legal. E aí ele vai para outro lugar. Até que em algum momento ele possa entender o porquê de não botar o dedo ali, né? Então, assim, só que são coisas que não é tão fácil a gente se dar conta, né? A gente tem que fazer um exercício para se dar conta, né? Principalmente porque a gente foi criado, talvez, de um jeito diferente, onde, né, para mim, para Clarice também era não, porque não, não porque eu sou teu pai, não porque mais autoritário, né? Assim, né? Então, tipo, assim, não. Mas todo mundo vai, mas tu não é todo mundo. Então, assim, eram as frases clássicas, né? Quem nunca ouviu isso na vida? Então, assim, e talvez eu vou falar também essas frases em algum momento, mas assim, hoje eu tenho tentado fazer um esforço enorme para tentar entender o que é possível que meu filho compreenda com essa idade, para que eu possa dar os limites de acordo com a capacidade de compreensão dele, né? Que não adianta a gente querer que a criança aprenda algo que ela ainda não tem capacidade de compreensão. Não, nessa idade tu tem que fazer isso mesmo, tirar ele dali, oferecer outras coisas, porque deixar ele tomar o choque, Skinner ia dizer para deixar ele tomar o choque. Né, para nunca mais vai mexer, mas não, né, não deixar tomar o choque não vai. E explicar, ele não vai realmente entender. Então, tu tem que tirar mesmo ele dali e oferecer outras coisas até que ele não tenha outra coisa para fazer. Me julguem. Me julgue. Quem ouvir, me julgue, me julgue. Ou também tem filho assim pequeno e passou pela mesma coisa, né? Meu filho também, coisa mais queridinha, super destemido. Tive a mesma percepção da Karine, comecei a falar, é perigoso, faz dodói, só que nunca, né, a gente sempre perto, dodói, agora já conhece, mas ele não conhecia até um determinado ponto, dodói, perigo, o que é perigo? Nunca ouviu falar perigo, né? E teve uma vez
na escolinha dele, eles compartilham no aplicativo, né, a programação pedagógica da semana. E aquela semana eu vi que eles iam trabalhar a história dos 3 porquinhos e do lobo. Mas, tipo, como todas as semanas eu acompanho o que vai dar, para ele chegar e a gente conversar, bater um papo, né? Ele nem falava ainda direito, mas pra gente bater um papo, o lobinho, o porquinho, né? Aquela coisa. E aí, nada que eu falava, o guri assimilava o limite. E ele saía correndo pelo corredor, assim, e eu morria de medo que ele descesse as escadas do prédio. E na hora, o cachorro da porta lá do fundo fez um au bem forte. E eu, o lobo! O lobo! Mas, meu Deus, ele virou para mim, arregalou uns olhinhos e veio correndo. Gente, foi horrível. E eu pensei, ai, coitadinho. Mas eu pensei, funcionou, graças a Deus. Não, o terrorismo funciona com as crianças, por isso que antigamente a gente era aterrorizado, né, pelo velho do saco, o bicho-papão, as músicas boi, boi, boi da cara preta, né? E hoje em dia eu penso que coisa horrorosa que é a história da Chapeuzinho Vermelho e dos 3 porquinhos, são horríveis. Mas assim, ó, tem um livro, tá? Até já vou dar essa dica agora, aqui, antes de tudo, que é o... Fadas no divã. Contos de fadas no divã, não é? Que é a psicanálise dos contos de infantis, né? Fadas no divã, psicanálise. Psicanálise. Todas as histórias, elas têm um porquê, né, delas serem contadas daquela maneira, porque ajuda a criança a entender morte, entender frustração. E não sei se a Karine ainda não chegou nesse ponto, mas talvez tu, claro. As crianças, elas têm uma coisa de repetir o mesmo desenho, ver 30 vezes o mesmo. Eu me lembro o meu sobrinho, filho da minha irmã, tinha um desenho lá que ele gostava, todo dia, era uma vez atrás da outra. Acabava e mandava botar de novo, acabava e mandava de novo. Aí depois trocou, foi para outro. Acabava e botava de novo. Porque tem alguma coisa ali naquilo sendo elaborado, né? Então, tá, é horrível. A gente pensar, né? Mas tem uma função ali dentro pensando, né, psicanaliticamente, que ajuda a criança nessas questões, assim, de morte, né, de frustração. Claro, né, aí a gente tem que pensar naquela coisa também negativa dos contos de fada, de Príncipe Encantado, né, de Salvador, do Cavalo Branco, isso também não é bom. Mas tem esse outro lado aí que ensina a criança, de alguma maneira, algumas coisas. Mas tem agora um parêntese, quando eu dava aula no jardim, uma vez, tinha as minhas alunas, né? Então, nas brincadeiras, elas contam tudo o que acontece na casa de vocês, né? E também o que elas pensam para a vida delas, os modelos que elas têm. Aí tinham 2 brincando de casinha. Aí uma disse assim, quando eu crescer, eu quero lavar louça, fazer comida, cuidar do meu marido. E a outra disse assim, eu não, eu quero ser solteira que nem a prof, né, prof? Essa já sabia. A gente tinha uma sobrinha que ela era... todas querem os contos de fadas. Eu tinha uma sobrinha que ela era bem pequenininha, acho que uns 6 anos por aí. Os pais dela se separaram quando ela tinha 4 anos. E aí ela dizia assim, eu não sei se quando eu crescer eu vou querer casar ou ter filho. Aí a gente dizia para ela, como assim, né? Aí ela, eu não sei se eu vou querer casar ou ter filho. A gente dizia, em geral as pessoas casam e depois têm um filho. Por que tu tá pensando assim? Ela disse, não, as 2 coisas juntas. Era muita coisa para ela. A lucidez das crianças, né? Ai, abençoadas. A gente tem uma prima que ela queria, a gente perguntava para ela o que ela ia ser quando crescer, ela dizia, eu quero ser médica, ir no bar para minha mãe e ser prostituta.
Criança gosta dessa palavra prostituta, porque tem mais de uma que eu sei que queria ser prostituta. Ai, gente. O nosso sobrinho só queria ser aposentado. Mas meu filho. Eu ia dizer, mas o meu também. Só que ele tem 20 e tantos anos. E continua, com 28 anos, ele continua querendo ser aposentado. Não é, mas se pudesse, já estava. A gente tem uns quadros aqui, só antes de ir para os quadros, eu quero só fazer uma pergunta. Eu acho que me parece ser algo muito prejudicial, né? Mas como é que tu vê, assim, crianças que passam o tempo todo no celular, nas telas, né? Todo o tempo, assim. Porque hoje as crianças não se frustram mais, né? Porque tem estímulo de qualquer lado. Eu, quando era criança, eu brincava e talvez imitando as brincadeiras desta que vos fala, de vidrinho de remédio, que o vidrinho maior era professor, os vidrinhos pequenininhos eram os alunos, né? Brincava de escova de dente, beijavam, né? A minha irmã fazia muito para mim roupinha, ela desenhava as roupinhas e as bonequinhas. Você se lembra aqueles de encaixar o boneca de papelzinho? papelão? Boneca de papelão. Que aí tu comprava pronta com as roupinhas, mas eu tinha elas e a minha irmã fazia roupinha também para mim, botava, agora vou abrir meu coração. Cortava os cabelos das minhas Barbie, riscava e maquiava minhas Barbie, fazia essas coisas também. E hoje a gente não vê, né, a criança esse lado lúdico, assim, de achar qualquer coisa para brincar, que a gente se virava com o que tinha, as bonecas, uma hora perdia graça, né? Ia lá brincar com qualquer coisa. E hoje as crianças estão todo o tempo no celular. Eu vejo assim, enquanto eu via desenho, né, e tal, as crianças elas olham as YouTubers, que são outras crianças, né? Isso é muito prejudicial, pensando em aprendizado, coisas assim. Eu acho bem prejudicial, porque existe uma coisa, assim, as crianças, a criatividade começa a ficar prejudicada. Por exemplo, entre uns testes lá, quando eu estou fazendo com as crianças, tem um que eu faço, que eu dou uma caixa para eles, que não tem quase nada. A caixa tem uma garrafa PET, uma tira de papel crepom, uma tesoura e um monte de coisa rasgada, não tem muita coisa, né? E não é qualquer criança que vai pegar aquilo ali e vai criar alguma coisa dali, vai achar muito difícil. Quando a criança, ela faz, por exemplo, as coisas que como está contando que a gente fazia, é mais fácil tu pegar alguma coisa e transformar logo em outra, né? Então, isso é criatividade, isso é flexibilidade cognitiva, que hoje em dia as crianças acabam não tendo mais tanto, porque está tudo pronto, o vídeo está pronto, o vídeo é rapidinho, vicia o cérebro, porque aqueles vídeos do TikTok é em 1 minuto, é só aquelas dancinhas, eles não precisam mais pensar. E é umas coisas tão bobas, essas youtubers, eu já tenho umas alunas minhas que às vezes me mostram, que é umas coisas tão bobas, eu fico assim... triste, porque o que vai ser dessa geração, entendeu? O que vai vir aí? As crianças ficam olhando outras crianças brincar na tela. Tem umas youtuberzinhas que elas ficam ali montando brincadeiras e as crianças ficam olhando. E é isso. Gente, isso eu acho muito assustador. O Bento, ele usa muito pouco tela e começou a usar a tela, né, tipo, mais depois, assim. Mas tem esses vídeos, assim, ó. Não sei se vocês já viram. Então, assim, ó, é uma mão que brinca com um carrinho, um caminhão na areia, com um Lego, monta um Lego, não sei o quê. Gurias, eu acho que é porque eu tô velha, eu não sei o que é, mas me dá um desespero, porque eu penso assim, ó, por que que meu filho tá vendo uma mãozinha arrastar um carrinho? Se ele pode pegar a mãozinha dele e arrastar o brinquedinho dele em casa. Então, eu falei aqui pro meu marido, né, disse assim, ó, esse vídeo, não, ele está
vetado aqui. Uma historinha, uma coisinha que tenha um nexo, né? Alguma mensagem, ok. Mas esse aqui, que a criança fica hipnotizada e é uma mão brincando, me dá uma, sei lá, me dá um mal-estar. E os pais hoje em dia pegam os bebês e já largam na frente do YouTube, vendo galinha pintadinha, vendo não sei mais o quê, porque aquilo ali hipnotiza a criança, é muita cor, é muita imagem, e o cérebro já começa ali nos primeiros meses de vida com esse estímulo, e ficam ali o dia inteiro com esse estímulo. Então, eu acho muito prejudicial para as crianças. Eu acho que os pais precisam rever isso e ter mais. Eu sei que é difícil, que as pessoas estão trabalhando o dia inteiro, que elas estão, né? Mas tem que achar, não pode largar a criança assim o tempo inteiro. Eu acho que tem que. Eu fico pensando que na nossa época era televisão, né? Me lembro. Só que eu também lembro que a gente jogava vôlei na rua, andava de bicicleta, fazia outras coisas, né? Mas eu me lembro de assistir bastante televisão, assim, né? E agora é esse negócio do. Mas é que a televisão, né, cara, a gente tinha o horário que passava programas pra gente ver. Sim, né? Sim. Eu via TV de manhã, que dava o show da Xuxa lá, que era o horário dos desenhos, alguma coisa de tarde. Agora, chegava ali de noite, não tinha programação. Exato, Ju, porque aí tinha propaganda, tinha o desenho que tu não gostava muito. Tinha que esperar, né, pelo programa, porque agora eles não precisam esperar. Não, e os programas eram maiores, entendeu? Esses vídeos curtos, eles são altamente viciantes para o cérebro. Isso já se sabe. Eles não fazem bem para o cérebro, esses vídeos curtinhos. E outra coisa... Era muita serotonina e aquilo é viciante, aí fica, passa um, passa outro, passa outro, passa outro, passa outro, passa outro. E não tem muita concentração, porque já vem outro, já vem outro, já vem outro. Os programas de infantis que tem nesses canais infantis, Cartoon, essas coisas em TV a cabo, né? Eu não sei como é que é o YouTube, mas acredito que seja a mesma coisa. É muita propaganda de brinquedo e que daí tu também estimula a criança a estar pedindo. Se a gente, na nossa época, que era uma ou outra propaganda ali no desenho que tu estava vendo de uma coisa infantil, né? A gente já estava toda hora pedindo lá para pai e para mãe. Tu imagina um canal de criança onde passa só propaganda de brinquedo de criança, então tu já estimula ainda assim uma coisa consumista também, né? Da criança querer aquilo, querer aquilo, querer aquilo. Que essas youtuberzinhas aí, youtuberzinhos, também, né? Porque eles têm patrocínio e aí elas brincam com coisas que é para as crianças quererem pedir e tal, né? Ah, sim. Esse que eu tô falando para vocês, que para mim é aterrorizante, é só isso. Eles abrem aí uma caixa de Lego, aqueles Lego que deve ser mais de R$1.000, né? Aí monta, aí faz o negócio. Aí abre outra caixa de presente. E aí vai fazendo. Gurias, um horror. Eu não sei, um horror. Assim. Vamos para os quadros, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã. Vamos. A gente tem um quadro aqui que é o quanto te irrita. Então eu vou falar algumas coisas e tu vai dizer o quanto isso te irrita. Não mente, porque eu te conheço. Aí é bravo, né? Vamos lá. Quanto te irrita pais que negam a dificuldade dos filhos? Muito. Uhum. Tu pode explorar um pouquinho a tua resposta se tu quiser, tá? Posso? Me irrita muito, porque quando tu nega a dificuldade do teu filho, tu não vai buscar o tratamento, e aí a criança não vai melhorar nunca, porque a primeira coisa que tem que acontecer é o pai enxergar para buscar o tratamento. Então, me irrita muito, assim, de ver a negação. Mas eu tenho entendimento que não é fácil, né? Mas me irrita. O quanto te irrita esse termo a Karine que usou, não conhecia, não sei se tu conhece, né? Pais helicóptero. Aqueles que só ficam zanzando em volta dos filhos e não deixam os filhos fazerem nada.
Estão sempre ali, né, presentes e não deixam os filhos se desenvolverem. É isso, né, Kai? Eu não sei se é um termo que se usa no Brasil, aqui é um termo muito Nunca comum. ouvi, mas É que eu assim, moro nos Estados Unidos e aqui é um termo muito comum e é para aqueles pais, tipo, que ficam ali na volta do Zanzando. filho ali o tempo inteiro e não deixa o filho fazer nada, não deixa o filho explorar, não deixa o filho, porque estão sempre os pais super protetivos, né? me irritam mais que os primeiros. Porque esses aí que causam o problema. Os outros ainda não necessariamente causaram, mas esses aí com certeza vão causar algum problema nesses filhos. Uma coisa que me irritava muito quando eu trabalhava com criança, porque meu estágio de clínica foi na psiquiatria infantil, e assim como vocês, eu também queria trabalhar com criança, e quando eu fui trabalhar, eu descobri que eu não queria mais. Também muito em função. Era pelas crianças, porque, tipo, acordar 8 da manhã e atender uma criança em psicoterapia, para mim era uma coisa muito difícil, tinha que brincar, né? Mas o que me irritava muito eram pais que falavam, que faziam críticas horríveis na frente dos filhos. Então, ouvir coisas assim, essa guria é uma peste, é burro. Falar isso na frente da criança, né? Ou falar para a própria criança, né? Quanto isso te irrita? Só piora, né? Porque isso me irrita mais do que todos os outros, porque esse aí, a autoestima, acabou com a autoestima da criança, né? Destruiu o ser humano ali, vai ter problema na escola, vai ter problema na vida, vai ter problema, vai ter que, vai ser bom para as psicólogas, né? Porque vai passar o resto da vida no divã. E os pais que não se comprometem com os filhos? É ruim também, porque assim, ó, por exemplo, eu posso falar, às vezes tem pais lá que as crianças estão com dificuldade, aí vão lá, vão começar e começam. Hoje não vai por isso, hoje não vai por aquilo, vai uma vez por mês, uma vez por não sei o quê, e aí a criança não desenvolve. Então, quer dizer, o último comprometimento deles, a última coisa é isso, né? É o filho. Também porque a criança sente que ela não está sendo prioridade na vida, né? Do pai. Quando ela está com um problema, a criança sabe, como eu disse para vocês, a criança tem autocrítica, e ela sabe que ela tem a dificuldade. E se ela não vê os pais se comprometendo, né, também. E aqueles pais que não aceitam que eles precisam mudar alguma coisa, né, e querem encaixar o filho. O filho tem que mudar, mas eu não vou mudar nada no meu comportamento. Complicado também, porque como é que tu vai? Se tu, que é um adulto, não consegue fazer autocrítica e mudar, como que tu vai exigir que uma criança, né, se encaixe naquilo que tu acha que é o certo? Né? A gente não está certo o tempo inteiro. Né? As crianças, às vezes, elas estão certas e a gente está errado, e a gente precisa enxergar isso. Né? A criança também tem a forma dela pensar, tem a forma como ela vê o mundo, cabe a gente educar, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado, mas às vezes a gente está errado e a criança está certa. Eu já vi isso. Uma outra coisa que vocês podem dizer, tá, gurias? Eu me irrito com tudo isso que eu tô perguntando. E uma coisa que me irrita muito, eu juro que eu entendo, tá? Eu entendo, porque já estive junto, eu não tenho filho, mas já estive com mães que fizeram isso porque funciona, mas eu me irrito com aquelas mães que largam um tablet na cara da criança para não ter que brincar, para não ter que cuidar, né? Eu acho que em alguns momentos até tá. Tudo é ter limite, né? Não é que tu não possa fazer sempre, né? Não é que tu não possa fazer nunca. O problema é o que faz sempre. Eu não acho o problema a criança olhar o tablet, olhar a tela. O que eu acho o problema é quando pai e mãe só usam essa estratégia para deixar a criança quieta, né? Então, assim, delega, né, praticamente a educação para o tablet, né? Exato, não, é esse sentido, é o exagero, né? Ou ali em situações pontuais, ótimo, né? É a nossa realidade hoje, a criança vai usar a tecnologia. É isso que eu ia dizer. Tu delegar só isso.
Toda vez que ele quer se incomodar, tu dá um tablet. A gente não pode negar a tecnologia, a gente tem que, inclusive, utilizar ela. Eu utilizo tecnologia para alfabetizar, mas não pode ser só. A tecnologia é mais um estímulo que está aí e a gente tem que usar, mas não pode ser só, né? Ela tem que ser aliada. Aliada. Bom, né? Exato. E temos o outro quadro que é atual ou ultrapassado? Eu botei as coisas da minha época aqui, deve ser tudo ultrapassado. Se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês falem. A primeira eu já sei que é ultrapassado. Espelho de classe. Ultrapassado. Mas tu sabe que ainda hoje se faz. A minha colega tem uma filhinha numa escola bem tradicional aqui e fazem espelho de classe. Para começar, se eu tivesse em sala de aula, não iam sentar em círculo. Já começa por aí, entendeu? Não iam nem sentar um atrás do outro. Não ia nem ter isso. Então... Escola conteudista, que só visa vestibular. Hoje em dia, na verdade, é habilidades, né? Mudou agora, né? Então, o conteúdo serve para desenvolver habilidades. Eu acho que... Eu sempre fui contra, né? Desde sempre, eu sempre disse que eu não queria que meu filho fosse preparado para passar na URGS para medicina, que eu queria que ele tivesse senso crítico, que se ele tivesse senso crítico, né, e se desenvolvesse a inteligência e o senso crítico, ele ia passar e ia ser o que ele quisesse, né? E passou na USP, então. Caderno de caligrafia. Ainda uso, mas já se sabe que caderno de caligrafia também já não... mas ainda se usa nas escolas. Mas algumas, mas já se sabe que não. E assim, o que a tua avó, nossa avó, no caso, né, diria, pensando assim, que hoje em dia as crianças vão para a escola com celular, com telefone, né? Olha, eu acho que ela ia adorar, porque a avó, do jeito que era de falar, ela ligava para a gente para dizer que ia na padaria, ela ligava e disse, eu vou ir no centro, tá? Depois eu vou no centro comprar pão, tá? Tchau, e desligava na cara da gente. Então... Ou ela ligava para as amigas dela e dizia, não liga para mim hoje que eu vou no centro. Também, isso aí. Então, com certeza, ela ia achar o máximo, né? Agora eu lembrei da avó uma história. Todo dia ela ligava para um lugar, ficava 2 segundos e dizia, obrigada, moça. Todo dia. E a gente, para que ela liga? Aí um dia ela disse assim, eu tenho uma pena dessa moça, é sempre a mesma que está lá. Era no 134, que a gente ligava para saber a hora. Tu ligava 134 e tinha uma gravação, 16 horas e 50 minutos. E ela ligava e dizia, obrigada, moça. Todo dia. A avó ia gostar, inclusive ela ia ligar para os netos que estivessem lá para poder falar com eles. No intervalo, me liga. O que tem você dizer, Clarissa? Eu acho que a avó materna, né, a avó Dori, ia achar que não é de Deus. Eu já achei que ela ia gostar de ficar gravando vídeos e cantando as músicas dela e gravando vídeos. Ela ia virar TikToker, eu acho. Eu acho que ela ia virar TikToker. Ela tinha um sonho de gravar as músicas dela e tal. Eu acho que ela ia virar TikToker. Exato. Então, dá uma dicas aí, gurias. Patrícia, dá uma dica, né? Eu não vou te pedir dica de filme, de nada. Dá uma dica para as mães, como ajudar os filhos a fazer uma tarefa, assim, aquelas mães que precisam ajudar a criança a fazer o tema, estão lá desesperados que o filho não quer parar. Dá uma dica para essas mães aí, como ajudar os filhos a fazer um tema. Brincar na hora do tema, fazer uma brincadeira. Por exemplo, assim, caça ao tesouro funciona muito. Vamos fazer um caça ao tesouro. Aí, esconde lá alguma coisa, né? Cada um faz uma vez, esconde, aquela coisa tá quente, tá frio. Só que no meio desculpa, dá um tempo. Tem, por exemplo, 5 minutos para achar
o que escondeu. Esconde bem, de forma que a criança não vai encontrar tão fácil, claro, e bota dicas, ele pode ter dica. Se ele quiser aumentar o tempo, dá sempre certo. Ele tem que fazer o tema que está em cima da mesa, para poder ter a dica se está quente ou se está frio. Muda. Aí eles fazem, porque aí eles querem, aí já é um caça ao tesouro, aí então pode botar uma parte do tema numa parte da casa, outra parte na outra parte, e aí ganhou mais 1 minuto, mas não é o suficiente. Aí ele vai, tá, então tu achou, agora faz a outra parte do tema, ganha mais 1 minuto. Agora aí tu dá a dica, tá quente, tá frio. E aí eles adoram, assim, pode transformar esse momento, assim, de um momento que tu tá com teu filho, de brincar com teu filho, mas também um momento sério. Claro que isso para uma criança até uns 10, 12 anos funciona bem, eles gostam, né? As outras eu acho que sentar, ficar junto, né? Às vezes assim, até o simples fato de tu estar ali com o teu filho junto, vamos fazer a pesquisa, vamos ver, fazer a criança refletir, pensar, ajuda, entende? O momento junto, fazer com que aquele momento seja o momento do pai com o filho, não largar ele sozinho fazendo tema. Os pais já passam o dia trabalhando, então, quem sabe isso ajude e estimule. Mas os pequenos a brincadeira funciona, o caça ao tesouro funciona super, 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 super. Vocês têm alguma dica, gurias? Eu preparei uma dica, mas no fim a gente não falou muito sobre isso, acabei de esquecer de perguntar também, mas assim, porque quando eu fiquei pensando, né, no trabalho com as crianças, enfim, eu pensei que eu, como psicóloga, tenho horror, assim, de rotular. Não é a questão de diagnóstico, diagnóstico eu acho que é uma coisa importantíssima para a condução dos tratamentos, né? Mas, assim, de rotular as crianças, né? E a fulaninha é assim, é preguiçosa, a outra sei lá, é assim, assada, de dar rótulos para as crianças, né? Porque eu acho que são rótulos que acabam acompanhando a gente ao longo da vida da gente e que prejudicam muito. E muitas vezes as pessoas começam a olhar para uma criança como se ela já tivesse formada, né? Como se ela já não tivesse a possibilidade de mudar. E eu, como psicóloga, eu acredito que qualquer ser humano com qualquer idade tem a capacidade de mudar, né? E uma criança que está em formação, muito mais. Então, assim, se ela tiver as oportunidades certas, se ela tiver as necessidades dela supridas, ela tem a capacidade de se desenvolver em todos os sentidos. E aí, a minha dica é de um filme brasileiro, que é O Contador de Histórias. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é tu que trabalhou com assistência, né? E é um filme de uma história real de um menino brasileiro que foi adotado aos 13 anos por uma pesquisadora francesa e eu já vi. Sim. E que hoje ele é pedagogo também, contador de histórias e tal, ele é escritor, dá palestras e tal. E eu acho aquele filme incrível para a gente falar da forma mais drástica, assim, de rotulação, né? De achar que uma criança, porque ela está indo naquele caminho, ela não pode mudar, e ali o filme mostra que, na medida em que ele teve o que ele precisava, né, que foi alguém que acolheu ele, né, e alguém que não puniu ele pelas coisas que ele fazia para afastar, né, aquela pessoa em função das dificuldades da vida dele, a história dele mudou, né? O destino dele mudou, tudo mudou, né? E hoje ele muda a história de muitas outras pessoas, né? Então, assim, eu acho esse filme lindíssimo, essa história lindíssima, porque eu acho que mostra o quanto é babaca rotular uma criança. Eu vou dar a dica de um filme que eu vi esses tempos, que é As Vantagens de Ser Invisível. Não sei se vocês já viram. Também a gente não falou muito aqui, mas fala um pouco de depressão infantil, né, de bullying, de exclusão,
e depois de inclusão, de achar o seu grupo, né? Porque tem muito disso ali na adolescência, da gente achar o nosso grupo, quem são os nossos, né? É um filme muito legal, muito bonitinho, assim, e, claro, ele tem uma descoberta ali que é meio fora disso tudo que nós estamos falando, mas trata da história desse adolescente deprimido e que ele está na escola e que ele é excluído e ele acha a turma dele depois com o pessoal mais velho. Muito legal, filme, muito bonito. Tem um professor que ajuda muito ele. E eu, gurias, eu queria fazer um fechamento que nem é dica de livro, nem de nada, mas junto com as coisas que a Patrícia falou e tal, assim, quem é pai, mãe, não tem a obrigação de saber tudo, né? Etapas do desenvolvimento motor, etapas do desenvolvimento cognitivo, a gente gostaria de saber, mas a gente não sabe, né? Então, e eu acho que hoje em dia se tem muito uma coisa assim de, ai, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo, e de fato cada um tem o seu tempo. Mas como a Patrícia falou lá no começo, né? Cada um tem o seu tempo, mas existem algumas coisas que precisam Marcadores. estar marcadores importantes, né? Então, é muito importante que a pessoa, normalmente, seja a porta de entrada para a criança, normalmente é o pediatra, né, ou alguma a coisa assim, que passe esse feedback para os pais, para que os pais tenham condição de buscar um atendimento especializado, como o da Patrícia, por exemplo, né? Então, eu só queria chamar essa atenção, que todas as crianças possuem, cada uma possui o seu tempo, mas realmente existem marcadores que a gente não nasce sabendo, a gente precisa ir atrás de saber, de se informar, para daqui a pouco conseguir agir, né, na hora certa, o estímulo certo, na hora certa, para o desenvolvimento dessa criança, né? Então tá, com este fechamento, fechamos o nosso programa. Muito obrigada, maninha querida. Foi um prazer participar do programa de vocês, muito legal. Muito prazer, Patrícia. Até vamos nos encontrar aí pelas ruas, então. Vamos. Agora que estamos. Vai lá conhecer o espaço da Profipat lá. Isso. Já sigam lá o Espaço Profipat. Quem for ouvir o nosso pod pela Profipat, segue. As minhas mães é certo que vão ouvir, vou divulgar, porque é certo que elas vão ouvir. Vocês já estavam me perguntando quando é que vai ser. Que legal. Então tá, gente, boa noite. Até o próximo. Boa noite, gurias. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau.